O Robson Cavalcante disse assim, ó: Olá Marco, tudo bem? Eu estou trabalhando com arte há 1 ano e meio e estou buscando trabalhar com empresas maiores. No momento, estou trabalhando em uma peça que é uma fanart de Runeterra. Estou produzindo peças novas, já que o que tem no meu portfólio não me representa mais. No futuro, busco trabalhar com Splash e Runeterra. Gostaria de um feed na thumbnail de valores, se possível no Color Thumb. Gostaria de saber o que você acha e uma ajuda nisso. Tentei equilibrar o ponto focal. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui então. Tá, você fez então a thumbnail de valor e você fez um color test aqui, né? Uma color composition, que é o que a gente chama na Mar Studios. Ok, planejamento. Bem legal. Eu acho que o desenho tá super sólido. Isso é uma parada bem massa. Mas com certeza eu acho que eu consigo te ajudar um pouco nessa parte de cor e na parte de valores, tá? Essa aqui, então, acredito que foi uma das thumbnails selecionadas para depois você fazer aqui os seus color tests, né? Então, eu acho que é mais fácil eu dar feedback no color test do que na thumbnail, né? Vamos passar um olho um pouco aqui na thumbnail e depois a gente vai direto para os colors, tá? É porque, assim, uma coisa que a gente acaba fazendo no estúdio não é uma coisa que você precisa fazer, é só para te informar como que a gente faz, tá? Os testes de cor, se a gente fizer mais de um, o que não é muito comum no estúdio, a gente acaba não fazendo mais tantos testes de cor, a gente vai meio que direto para uma opção, mas é porque a gente já tem uma familiaridade com o cliente, né? Então não é que eu estou recomendando isso para você, só estou te informando como é que funciona. Se você for fazer mais de um teste de cor, eu acho que vale a pena você realmente testar coisas mais diferentes, sabe? A mudança que você acabou fazendo de uma para outra foi meio de mudança de matiz. E isso é tão simples que eu acho que nem compensa ser considerado uma etapa, sabe? De você ficar trocando a matiz para ver o que encaixa. Porque, sinceramente, isso não faz tanto sentido no contexto geral da peça. Se você for fazer um color comp novo, eu recomendo que você mude a iluminação e você teste formas de iluminar os seus personagens de jeitos diferentes. Então, um exemplo muito bom que eu usaria aqui nessa imagem seria uma color comp onde o céu é a fonte de luz principal, né? Desculpa, o céu não. A lua seria a fonte de luz principal. No outro color comp, a fonte de luz principal são as tochas. E na outra, talvez você pudesse exagerar esses cogumelos mágicos que tem aqui embaixo para eles serem a sua fonte de luz principal. Então você meio que cria realmente 3 testes de cor. Porque até o momento é meio que tipo, eu vou testar se com roxo fica bonitinho. Eu entendo que pode até funcionar, sabe? Mas como processo de produção, eu não acho que isso é tão útil assim, sabe? Sinceramente. Mas eu vejo isso até estando em estúdios. Eu tô ligado que tem artistas que fazem. É o clássico, tem até amigos que são, né? Mas particularmente eu prefiro mudar mesmo, sabe, a imagem, pra você sentir e tentar passar outras emoções com a luz, porque a luz que é o que vai realmente influenciar, né, nessa imagem e vai realmente modificar, tá? Então, esse seria meu feedback geral, tá? Depois eu volto pra fazer um paintover. Sobre os valores, a mesma ideia, tá? Eu acho que ainda tá um pouco misturado o conceito de fontes de luz aqui nessa thumbnail, sabe? Se você cerra os olhos, eu entendo que a lua, nesse caso, é a fonte de luz principal, mas eu acho que por a gente estar olhando a nossa fonte, uma outra fonte de luz que seria a tocha, eu acredito que ela tá muito escura, sabe? A sua fonte de luz secundária, ela tá na mesma claridade que o pelo do seu personagem, assim, na sombra. Então, visivelmente, tá muito escuro, saca? Eu acho que esse aqui era um caso de você clarear essas tochas, porque a luz da lua, ela não é tão forte assim, e esse cogumelo tá até mais claro do que a fonte de luz da tocha, sabe? Então, meio que tem a lua que tem uma fonte de luz, mas ela não é tão forte quanto uma tocha
digamos assim, numa calibração de câmera, né? Se a gente estiver pensando nesse sentido. E o cogumelo, se você cerra um pouco os olhos, você percebe que o cogumelo ele tem o mesmo valor de uma tocha, de um fogo. E isso realmente não é uma coisa que aconteceria. Por isso que eu falei, se você quiser que esse cogumelo seja uma fonte de luz, então você realmente torna ele a fonte de luz. E aí, nesse caso, eu sugiro que você não use a tocha. Que ele, nessa outra opção, que ele segure um cogumelo brilhante, mágico, e esses outros cogumelos da cestinha dele também brilhem, e eles ficam sendo uma outra fonte de luz misturada um pouco com a lua, sacou? Eu acho que esse é o meu feedback meio que de direção, ok? Porque se você tivesse... Acredito que você não tá tendo direção, você tá fazendo meio sozinho essas imagens, né? É importante você refletir sobre como você quer orientar o olhar do seu observador. É o que a gente sempre conversa também aqui nas lives, tá? Meu pensamento foi que não podia mudar a thumbnail de valores na Color Thumb. Também pensava isso, porque pode ser separado. Não. Assim, isso tudo, de certa forma, tem que ser acordado com o seu cliente, sabe? Mas numa regra geral, tudo que você fizer que vai melhorar a sua imagem, faz. Não existe essa de, eu não posso fazer porque eu travei um lock ali fiz lock, travei aquela etapa e eu nunca mais vou poder mexer nela. Cara, não, isso não acontece, tá? Isso dificilmente acontece. Geralmente a gente usa essas thumbnails como guia, mas você não precisa se prender nela pra sempre, né? É claro que você vai melhorar ela ao longo da pintura, isso é super comum, sabe? Você vai mexer, vai mudar, vai melhorar. Especialmente se você está vendo um erro ou uma coisa que tá te incomodando, muda, vai ficar melhor, não é? Essa que é a ideia, que a sua imagem fique boa, né? Por isso que eu não gosto muito de regras, nem de... Enfim, eu não gosto dessa cagação de regra, de ter explicação pra absolutamente tudo. Às vezes você só quer deixar a sua imagem melhor e essa tem que ser a sua mentalidade, entendeu? No final das contas é isso que importa. Só por curiosidade eu vou ver o resto do portfólio, tá? Você falou que ele não te representa mais, mas eu quero só entender de onde você tá vindo. Só pra te conhecer um pouco melhor. Esse portfólio de Hearthstone te trouxe trabalhos de card game? Não te trouxe? Isso é estranho, porque o seu portfólio tá muito bom. Eu acho que, assim, só eu sei que você já falou que não te representa e tal. Eu sinceramente acho, Robson, que pra essas imagens, a única coisa que falta é um pouco de direcionamento de alguém mais experiente que você e de um pouco de percepção para conseguir fazer esses acabamentos mais finos do final de uma imagem. Porque eu acho que tem alguns pontos assim que eu mudaria de acabamento, sabe? E alguma direção de alguém mais experiente ia te ajudar bastante nisso, sabe? De verdade. Então você produzir uma peça com a mentoria de alguém ia ser muito legal. Tem algumas coisas que eu vejo que eu provavelmente já te falaria antes. Se eu estivesse te dirigindo em alguma carta, eu te falaria bem mais cedo pra você não avançar com alguns errinhos, entre aspas, sabe? Mas seu trabalho é muito bom, cara. Eu gostei bastante mesmo, de verdade. Legal que a produção é recente, né? Os posts têm 10 meses, então é uma produção recente. Então eu percebo que você tá evoluindo muito rápido. Isso é excelente. Fico muito feliz de conhecer seu trampo, assim. Então, só voltando aqui. Vamos dar um tratamento aqui pra essa color... Perdão. Vamos dar um tratamento aqui pra essa thumbnail. E aí a gente segue pro color rapidinho, tá? Então é uma coisa que a gente já fez algumas vezes aqui na live, que é tirar contraste em alguns momentos para poder trazer contraste em outros lugares mais importantes da nossa imagem. Então eu vou pintar de forma normal mesmo, tá? Não estou usando modo nenhum no pincel.
E eu vou tirar um pouco de informação de algumas áreas para a gente poder ressaltar outras, tá? Ó, então eu vou criar uma layerzinha de Color Dodge, clássica, e eu vou trazer essa fonte de luz aqui da tocha, sabe? Eu acho que ela poderia ser uma fonte de luz interessante para essa peça. Talvez o Linear Dodge seja melhor, vamos testar. Eu até acho estranho esse fogo tá tão perto do rostinho dele. Talvez seja interessante a gente dar uma afastada. Trazer esse fogo um pouco para a esquerda. E ele tá um pouco sólido demais, né? Se você reparar. Eu fico com a sensação de que ele vai se machucar, tá ligado? Então eu só tiraria isso aqui. E agora sim. Uma outra coisa que a gente pode fazer nessa etapa é pegar algumas referências do próprio Runeterra. Eu gosto muito do Six More Vodka, né? Que é o estúdio... Não sei se todo mundo conhece, mas é um estúdio que fez muitas artes pro Runeterra. É o estúdio do Marco Djurdjevic. Esse cara é muito bom de thumbnail. Então, um exercício legal para você fazer é pegar essas imagens do Six More Vodka e fazer alguns estudos rápidos usando 5 valores, tá? Chama Six More Vodka. 6. Desce 6 vodka pra nós. Tradução literal, tá? Por quê? Se você perceber aqui nessa imagem que tem fogo, tá? Um exemplo. Olha uma coisa super interessante que a gente pode fazer. A gente pode usar esse Posterize junto com uma layer aqui por baixo, que eu vou criar uma layer de color, ó, e pintar ela de preto, tá? E aí essa layer de Posterize, eu vou colocar 5 levels, 5 níveis. Olha que bacana. Então o que eu tô fazendo? Eu tô resumindo essa imagem em 5 valores. E olha que interessante, a fonte de luz que a gente tá olhando, ó, ela tá se destacando na composição, certo? Se a gente começar a adicionar um pouquinho mais de valor, você vai perceber que os fogos que estão em volta desse outro fogo, ó, eles não vão clareando tanto, ó, eles ficam um tonzinho abaixo. Tá vendo que eles estão um pouquinho mais escuros do que esse fogo principal? Que é aquilo que eu tava falando, para não chamar tanto a atenção do nosso observador, né? E uma coisa que ajuda é que não tem nada contrastando tanto nessa imagem aqui, quanto esse fogo atrás do personagem principal. Então olha que bacana. Esse fogo, muito claro, certo? E o cabelo do personagem e a mão dele, praticamente preto. Então olha que da hora esse contraste que gera aqui. Aqui, a gente tem o fogo, que ele vai quase pro branco, mas ele tá em menor tamanho, né? Ele é menor do que aquele principal. E o céu ao lado, ó, ele não vai nem perto do preto, ele fica no meio tom. Ó, sacou? Aí começa a ficar mais próximo do personagem, aí fica mais escuro, aí tem mais contraste, tá? Aqui tem bastante contraste. Mas ainda assim, pelo tamanho que tem essa região toda aqui, ó, clara, de claridade, contrastado com essa parte toda escura do personagem, é a nossa área de maior contraste da cena. Entendeu? Então se você olhar de longe, você sabe exatamente qual é a fonte de luz, você sabe exatamente qual é o ponto principal de contraste dessa imagem. E isso você pode ver para todas as imagens que existem fontes de luz dentro dela. Um outro exemplo bem legal, ó. Vamos colocar esse Posterize aqui, com 5 níveis de novo. E é o que eu falei, o seu estudo, ele pode
e nesse caminho também, ó, de simplificar a peça, sem usar o posterize, né? Você tentar fazer de imaginação, de cabeça, a simplificação de peças que são parecidas com a sua, tá? Então olha o ponto de maior contraste aqui, ó. Onde tá? Entendeu? Então tudo isso te ajuda bastante a você ter uma visualização de simplificação dos seus valores e de atrair o olhar do observador. E se você observar também, uma outra coisa que é legal aqui nessa imagem, é como o shape do fogo, ele é bem simples. É uma peça finalizada, mas olha a forma do fogo, como ela é bem icônica, e ela é simples. Então o que a gente pode tentar fazer é usar isso de referência, ó. Então se isso já existe no universo do Runeterra, então por que a gente não se apropria um pouco disso, dessa linguagem, e tenta trazer essa mesma linguagem para nossa imagem? Então a gente pode vir aqui, ó, e usar de referência para tentar criar um shape bem icônico na parte interna. Olha que bacana. E tá vendo a transição mais suave, ó? Ele tem como se fosse uma outline, né? Então a gente pode até brincar um pouco com isso, que é usar Alter Glow no próprio Photoshop ou qualquer programa que você estiver usando. Dá um Alter Glow aqui. O cinza um pouco mais claro, ó. Só pra gente ter esse efeito, né? Aqui. Vou só tirar essa parte aqui que eu tinha pintado, pra ficar mais bonitinho. Ó. Ó. Aí eu vou pintar. E ele vai gerar esse Alter Glow. Uma dica bem legal também pra vocês, bem rápida. Quando você for pintar efeito de fogo, efeito de magia, uma coisa que é legal é você pensar nos espaços negativos, né? Não só no espaço interno. Então você usar a borracha para definir essas formas é um jeito bem legal de você construir formas icônicas e bem orgânicas pro seu material aqui, ó. Olha que legal. Então se você voltar com a borracha, você consegue gerar uns efeitos bem interessantes, de umas formas bem legais, assim, bem malucas. Ó, você faz a pintura e meio que trabalha no espaço negativo dela, ó, com a borracha. Entendeu? Ó. E aí depois disso, eu vou criar uma layer de screen e eu vou tentar trazer um pouquinho dessa fonte de luz mais forte para ele aqui, tá? Então, eu vou usar screen só porque é um efeito que eu gosto de fazer luz. Acho que não vai dar tanta diferença porque a gente tá numa imagem em escala de cinza. Geralmente o screen funciona bem, ela transiciona bem cores, né? Então, ó. Trazer um pouco dessa fonte de luz, mas nunca tão claro quanto a fonte de luz. O seu ponto mais claro da imagem sempre vai ser a sua fonte de luz, tá? Nesse caso, como a sua fonte de luz principal vai ser a lua, eu tô trocando aqui, né? Mas seria a lua, tudo bem. Tudo bem você não fazer essa chama tão forte quanto a fonte de luz da lua, ok? Mas sempre que você tiver uma fonte de luz e ela estiver iluminando alguma área da sua peça, evita fazer a área iluminada tão forte quanto a fonte de luz. Isso não existe na vida real, tá? Nada vai ser tão claro quanto a sua fonte de luz. Nada. Entendeu? Ó. Então eu vou colocar aqui só para dar uma claridade e também vou clarear a mão dele para dar uma recortada desse fundo que eu acho que tá um pouco... tá se misturando um pouco demais. Vou clarear aqui a própria madeira da tocha, né? Clarear um pouquinho essa região aqui. É que eu estiquei o braço, né? Ficou um pouco estranho, mas a gente só precisa... Deixa eu só tirar essa layer de screen. A gente estica um pouquinho o braço dele aqui pra cima, ó.
Talvez modificar um pouquinho a pose do corpo dele pra caber bonitinho. E vou trazer esse mesmo valor aqui para essa parte do pelo dele. E esse pelo que é um pouco mais escuro, ele pode ser mais claro, mas não tão claro quanto essa parte quase branca aqui, né? Ó. Começa a funcionar um pouco melhor. Vamos comparar? Ó. Aí, se você não quiser chamar tanta atenção pra tocha aqui do fundo, você pode usar um valor um pouco mais escuro, mas ainda assim tem que ser mais claro do que o resto, né? Ó, porque é uma outra fonte de luz. Tá? Então seria mais ou menos esse o feedback, ó. Os ajustes bem simples. Eu, particularmente, tiraria um pouco esse corte que você fez aqui na parte de cima, porque tá muito em cima do personagem, sabe? Eu acho que eu daria um pouco mais de respiro pro personagem. Porque ele tá muito encostando por pouco, sabe? E aí parece que não é proposital. Então eu faria aí um pouco disso. Eu vou só juntar aqui e aqui. Vou usar o Content Aware só pra gente ter uma noção mais ou menos dos valores. Vamos lá, vamos lá. Ó. Tá? Ó. Tirar contraste do fundo e trazer contraste para onde a gente realmente quer. Ok? Acho que seria isso para essa thumbnail. Acho que a thumbnail já está super bem encaminhada. Eu só faria realmente como color uma coisa que é... Nesse caso específico, como você tem duas fontes de luz relativamente fortes no personagem, eu traria a fonte de luz bem quente, iluminando a cena, que seria a tocha, e o resto faria uma cor fria, né? Que nem o que você já fez aqui. Mas a mesma ideia de valores eu traria pra cá, tá? Então eu não vou modificar a mão dele, mas eu já mostrei, né? Como eu modificaria a mão dele. Mas só pra te mostrar, eu traria um pouco desse fogo bem brilhante aqui. Vou trazer um pouco mais de vermelho, ó. E iluminaria toda essa parte aqui, ó, com esse mesmo vermelho. Porque tá recebendo essa fonte de luz, né? E aí na parte de sombra você pode apagar um pouco e tal. E aí eu traria mais dessa fonte de luz quente pro personagem, ó. Um pouco mais exagerado. E, em questão de valor, ó, bem clarinho. Na fonte de luz. Sacou? Essa aqui eu acho que dava pra trazer um pouco mais pra cá. Deixa essa parte ser mais amarela, mais quente. E aí na transição você traz esse violeta. Eu não traria o violeta na área iluminada já, sabe? Ó, antes. Tá muito violeta a área iluminada. Então eu faria isso mais na transição. Entendeu? Usaria mais um laranja bem clarinho. Pra cá, ó. Bem mais vermelho. Pra que essa área de luz fique bem quente e a área de sombra fique bem mais fria. E aí a gente tem um uso de cores complementares bem mais intenso aqui na nossa Color Wheel, né? Se você traz muito pra cá, elas ficam muito próximas, a área de luz e a área de sombra. Então, desse jeito assim, ó, você brinca muito mais com a percepção do seu observador, ó. E ela vai ficar muito mais interessante. Entendeu? Dá pra trazer
um pouco mais escuro se você quiser aqui, ó. Mas eu acho que fica até legal. Tipo, fica bonita essa fonte de luz bem fria. Aí, só um feedback bem rápido, só pra gente concluir. No rostinho dele, eu sinto que esse focinho, ele tá muito bidimensional, tá? Eu faria a cabeça dele, ó, seguindo essa linha aqui. Ok? Mas o focinho a gente tem que projetar um pouco mais, ó. Nessa perspectiva, a gente tem que projetar o focinho, ó. Talvez o focinho... Eu não sei o quão grande é o focinho desses personagens, mas talvez aqui, ó, já fique interessante, sabe? Pra ele parecer mais volumoso. Do jeito que tá, ele tá muito achatado com o rosto. E eu não consigo me convencer de que é uma projeção aqui, sabe? Ela tá no centro, entre os dois olhos, saca? Então traria mais pra cá o focinho pra gerar mais volume. Então a gente pode literalmente fazer isso rapidinho. Ó. Olha como já gera mais volume. E você começa a esconder um pouquinho esse outro olho. Como ele tá com o rostinho mais virado, fica legal, ó. Sacou? Ó como tá achatado. Ó com volume. Achatado, volume. Achatado, volume. Achatado, volume. Beleza? Bem de boa. E acho que dava pra trazer o sorrisinho dela um pouco menos exagerado. Eu não sei. Eu acho que o desenho tá fazendo com que ela fique com uma boca um pouco distorcida demais. Eu não sei como é essa personagem, se vocês até puderem me falar o nome. Eu sei que é do LoL, né? Mas eu acho que esse sorriso... Ah, você mudou? A Tristana. Eu acho que tem que ficar um pouquinho mais fofo. Mas essa curva... Uma coisa que tá me incomodando... Só os LoLzeiros no chat. Uma coisa que tá me incomodando são os dentes acompanhando todo o lábio superior, assim, sabe? E... Cara, sinceramente, deixa separado. Sempre pensa... Quando você for desenhar, pensa separado, mano. Porque... Pensar o lábio separado da arcada dentária fica muito mais fácil de você desenhar, centralizar e trazer sorrisinhos mais sutis, sabe? Porque até agora ela tá meio macabra, sabe? Tá um sorriso meio macabro. Deixa eu pegar uma referência aqui da Tristana. Tristana do LoL. Yordle. Então, ó, eu vou fazer... Posso fazer uma sugestãozinha rápida de linha aqui? Apesar dela estar nesse ângulo, eu acho que você pode só... descer o lábio aqui, sabe? Fazer uma brincadeira aqui, ó. Peraí que eu vou refazer. Eu fiz na mesma layer. Ó. Centralizar aqui e pegar mais ou menos o mesmo lugar aqui, ó. Porque ela não tem essa característica de ter um sorriso mais macabro, né? Ó. O que vai vender o posicionamento dela é bem os dentes, né? Essa parte do sorriso pode estar... E eu acho que até essa parte da mandíbula dela podia até estar um pouco menor, ó. Pra ficar mais fofa. Aí você traz a cabeça um pouco pra baixo. Depois você traz a cabeça um pouquinho pra baixo, tá? Ó. Deixa esses vãos, assim, sempre funciona super bem. O personagem ficar mais fofinha. Tá? Ó.
No caso, você fez a boca dela mais aberta, né? Mas eu acho que até rolaria descer um pouco, se precisar. Se precisar, assim, pra a expressão dela ficar mais clara com o que você tava querendo fazer. Mas eu acho que esse queixinho pode ficar menor mesmo. Tá? Eu acho que fica mais carinha de LOL, saca? Beleza. É isso, cara. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Valeu pela confiança, Robson.